Bom dia, Tudo gente. bem. Eu não a conheço, talvez só o nome. É porque eu raramente consigo entrar, eu assisto depois. Aí hoje eu tô de folga, eu falei, vou entrar. Ah, que Ah, bom. que Qual o seu bom. nome? Fernanda. Você é a Fernanda, né? Rosane. Prazer, Rosane. A Fernanda, Rosane, ela tá indo já há um tempo, né, Fernanda, na nossa igreja, Aham. frequenta a nossa célula. Ai, que ótimo. Uma bênção. Que bênção, meninas. É. Priscila tá aí. Tô aqui. Já tô gravando já, tá? É que hoje deu ansiedade. Aí eu já cheguei aqui, tinha umas coisas fora do lugar, Ô, eu meninas, melhor limpar. como é que vocês estão? Recuperadas de ontem? Muito bom, né? Foi ótimo. Ai, Hoje, então, é o capítulo 17, não é? Mateus 17. Aí você vai falar um pouquinho do que nós lemos? na verdade, a gente não terminou o 16, né? A gente foi até o versículo 20 só. 21. Ah, sim. É. Aí, Mas não, aí- aí tu pediu pra gente terminar o 23 no domingo, depois do 21? No domingo. No domingo. Ah, então tá. Então vocês vão me contar o que vocês meditaram. E aí? Pode falar. Pode falar, Fabi. Ó, eu vou te falar de verdade, eu não li. Eu não consegui ler ontem. Que eu fiquei numa correria tremenda, eu não consegui parar. E quando eu parei, que eu fui fazer meu devocional, eu fiquei com meu esposo e a gente ficou conversando e eu não consegui ler, de verdade. Vamos ler, então? Vamos ler, então. Não, e ontem foi um dia assim muito. Fernanda, que, né? Não sei se a Fernanda conseguiu ir lá ontem na igreja, mas a gente Falta no teve a primeiro festa culto. da roça, a partir de 2 horas, então foi uma correria. De manhã, preparando as coisas, eu fiz a canjica, vocês comeram minha canjica lá. E a gente, aquela correria, assim, para fazer. Eu tinha ido lá no sábado à noite também, assim, de tardinha à noite, com meu marido, para a gente montar aquelas barracas lá, né? E, nossa, foi uma correria. Então, realmente. Eu tive visita também, aí enrolou um pouquinho, né? Saiu um pouquinho da nossa rotina, né? Amém. Mas amém. Amém. Vamos ler, então? Eu posso ler? Pode. Quer orar primeiro, Fabi? Vamos orar? Não, sim, vamos orar. Ô, Priya, eu acho que estava... Isso. Quer orar pela gente, Priya? Tadinha, ela tá indo. Eu vou orar hoje eu vou orar. Amém. 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 Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais uma oportunidade de estar lendo a Tua palavra, de estar na presença do Senhor. Te agradecer pela vida de todas as meninas, Pai, e te pedir que o Senhor venha colocar o Seu Espírito Santo sobre a nossa vida, Amém, né? Que Ele Jesus. venha, Pai, dando sabedoria e discernimento ao lermos a Tua palavra, que quando a Rosana venha explicar, que ela seja tocada pelo Espírito Santo e que não seja ela que fale, mas sim o Espírito Santo fale conosco e que a Tua palavra ela venha nos fortalecer no nosso dia e nas nossas vidas. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, Jesus. Fernanda, Amém. bom dia. Quem quiser ler, fica à vontade, tá? Bom dia, Fabrícia. Fabrícia, nem vi a Fabrícia aqui. Que bom. Pode ler, Fabi. Então, ou alguém que quiser ler. Capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 21. Amém. Você vai ler? Se quiser, eu leio. Posso ler. Tá. Amém. Jesus prediz sua morte. Naquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes e do povo, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei. Seria morto,
mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afasta de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Ensino sobre o discipulado. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, segue a si mesmo. Toma sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Eu lhe digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento não morrerão antes de ver o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém, meninas. Amém. É um texto assim claro também, né? Aqui Jesus tinha vindo de uma conversa com os discípulos, quando Pedro teve a revelação de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? A gente falou sobre os fundamentos da igreja, né? No capítulo anterior aqui, que a igreja não é fundamentada em cima de uma pessoa, mas assim, o fundamento da igreja, né? Da edificação da igreja é o Senhor, né? Essa revelação da parte de Deus para nós de que de Jesus é o Cristo, é o prometido, é o Messias, né? E assim que Cristo é esse fundamento, né? A gente veio conversando sobre isso, falando sobre aquela analogia de Pedro e pedra, né? Que Pedro, né, é uma lasquinha de pedra fininha e que esse fundamento é uma rocha firme, né? Então, assim, o fundamento não é em cima de Pedro, não é em cima de um homem, não é em cima somente dos discípulos, mas somente o fundamento é Cristo, né? Ele é a nossa pedra angular, a nossa pedra principal, aí onde a gente começa a erguer o nosso edifício, né? E a igreja é fundamentada em cima dele. E aí ele nessa conversa com os discípulos, aí ele começa a falar com os discípulos sobre o final de tudo, né? Sobre a missão dele, que ele iria sofrer, que era necessário que isso acontecesse, que ia predizendo mesmo para eles, né? Anunciando o que ia acontecer, que os sacerdotes, né? Lá os religiosos, os estudiosos da lei iriam entregá-lo, né? Queriam matá-lo, e ele começa a anunciar. E aí Pedro, né, imediatamente, não, gente, e assim, a gente sempre pensa dessa forma, né, como é que Pedro faz um negócio desse? Pedro, não. E às vezes a gente está igualzinho, né, o Senhor vem falando tanta coisa para a gente na sua palavra, vem revelando tantas coisas, e às vezes quando Jesus anuncia que vai acontecer algo, a gente, não pode ser, né? Imagine a gente, Jesus vem nos anunciando tantas coisas na sua palavra, a gente tem a sua palavra aqui escrita para que a gente possa meditar, que a gente possa ler, para a gente conhecer, e aí vem chegando o final dos tempos, a gente está numa fase assim, né, de final dos tempos, da volta do Senhor, né, a gente está aí nesse anúncio da volta do Senhor, e imagine que com tudo que a gente já tem registrado, com tudo que o Espírito Santo nos revelou, com tudo que a gente tem aprendido com o Senhor, começa a acontecer vírus, acontecimentos aí apocalípticos, né? Começa a vir as coisas, e a gente começa, não, Senhor, não é possível, não, Senhor, tu não vai deixar isso acontecer. É exatamente como Pedro fez, né? Às vezes a gente critica ele, mas é a mesma coisa. Só que aqui tem assim, um ponto, né, gente? É que Pedro chama Jesus à parte, começa a repreender Jesus. Não, tu não vai deixar isso acontecer. Nós não vamos deixar. Eu pego a espada, né? E o Senhor fala assim, essa frase aqui que é dura, né, para Pedro, né?
Ele fala assim: arreda-te de mim, Satanás, sai para trás de mim, né? Aqui, assim, os comentaristas falam que não é que Jesus estava chamando Pedro de demônio, né, de Satanás, mas, assim, daquele espírito de Satanás que estava envolvendo Pedro, que estava soprando no ouvido de Pedro, né, e, assim, fazendo com que Pedro não atentasse para as coisas do reino, mas pensasse só nas coisas do agora ali, né, da carne. Não, ninguém vai te prender, ninguém vai te pegar, ninguém vai te, né, pôr a mão e te machucar, e pensando só nas coisas terrenas, né, e assim, esse espírito que vem sobre Pedro, assim, soprando no ouvido dele, que ele se esquecesse das coisas espirituais, esquecesse de tudo que Jesus tinha ensinado, né. E é isso acontece com a gente, infelizmente, né? A gente, o tempo todo, a gente é assediado por intenções malignas, por, assim, coisas que vêm soprar no nosso ouvido, né? Para que a gente comece a olhar só para as coisas terrenas, olhar só para o aqui e agora. Não, Jesus, Apocalipse não vai acontecer agora, não pode, Jesus, não aconteceu isso na minha vida, né? Não, peraí, vamos pensar, eu quero primeiro aproveitar aqui certas coisas, enquanto que a gente precisa ter o nosso coração nas coisas celestiais, naquilo que é de Deus, naquilo que é a missão do Senhor cumprir aqui na Terra, né? Às vezes a gente está preocupado igual a Pedro, e Pedro deu ouvido a Satanás ali naquela hora, o que ele soprou na mente dele, ele logo verbalizou, ele já logo colocou para fora: não, Senhor, não, né? E Jesus fala: olha, arreda-te de mim, porque você, nesse momento, está sendo uma pedra de tropeço. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, era exatamente a mesma oferta que Satanás tinha feito. Não, Jesus, tu é Deus, lança-te daqui de cima do monte, os teus anjos vão te sustentar lá embaixo. Olha, se tu é Deus, eu troco contigo, te dou o reino, eu domino sobre esse reino humano aqui, né? Eu te dou tudo isso se você me adorar, fazendo barganha com Jesus de uma forma, tentando fazer com que Jesus desistisse da sua missão principal, porque assim, a missão de Jesus era vir e morrer. Jesus curou enfermos, transformou a vida de muitas pessoas, mas a principal missão de Jesus era morrer por nós. Jesus veio para isso, para morrer naquela cruz. A gente sofre muito com isso, foi uma morte horrível, dolorosa, mas era a missão do Senhor, né? Aqueles que fizeram isso, que vamos dizer assim, que acrescentaram mais dor ainda ao Senhor, né, batendo, cuspindo, né, fazendo o que fizeram com ele, fizeram isso de uma maneira sórdida, horrível, cruel, mas era um cumprimento de uma missão de Jesus, né, e assim, Satanás queria tirar Jesus dessa missão. Não, se você me adorar, né, eu te dou tudo se você me adorar, não precisa cumprir essa missão, não precisa ir até o fim, né, e Pedro deu ouvidos a Satanás aqui. E assim, gente, isso vem falar para a gente dessa independência humana, né? Desde que Adão pecou, né? Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, eles assim se colocaram nessa independência, sabe? Deus havia dito para eles não comerem daquele fruto da árvore, né, do conhecimento do bem, né, do bem e do mal, e eles assim deram ouvidos a Satanás e optaram pela sua vontade, independência da vontade de Deus, né? E a gente vai ver aqui nos versículos depois que Jesus fala sobre esse domínio próprio, sobre negar-se a si mesmo, né? E Adão e Eva fez exatamente isso, eles foram independentes, e isso passou a nós também. O homem, né, o pecado que passou a nós, essa independência de Deus. Como que a gente quer agir por conta própria, gente? Como que a gente age, né? Muitas vezes baseado só no nosso conhecimento, naquilo que a gente tem, e a gente quer agir nessa terra independentes, né? Não, eu tenho que dar uma solução, eu tenho que resolver as minhas situações. E assim, essa era a proposta aqui de Satanás, que soprou no ouvido de Pedro, que Pedro falasse com Jesus: não, Jesus, vamos dar um outro jeito, um jeito humano aqui, não precisa você passar pela cruz, não precisa morrer. Só que Pedro, assim, na sua ingenuidade humana, só que Satanás sabia
que se Jesus fosse à cruz, haveria salvação para o homem. Satanás sabia, e era isso que ele queria abortar, né? Que o homem não fosse salvo, que o homem não tivesse essa ponte de ligação de novo. Ele já havia rompido isso lá no Jardim do Éden, e ele não queria jamais que isso continuasse, né? E ele queria que isso continuasse, ele não queria que houvesse aí uma salvação, né? Uma transformação a respeito dessa situação. E aí Jesus fala isso para Pedro: sai para trás de mim, arreda-te, eu te repreendo, sai para trás com essas palavras, você não vai me demover, né? Não vai me fazer sair do meu propósito, né? E, gente, assim acontece mesmo com a nossa vida. Quantas vezes Satanás vem soprar no nosso ouvido, no nosso dia a dia, não, você não precisa passar por isso, você não precisa se render tanto, você não precisa obedecer tanto, você não precisa se humilhar tanto, né, a Deus, você não precisa ser tão rendida assim, né? Não, basta você ir à igreja. Se você estiver indo na igreja, fazer ali suas orações junto com todo mundo, e tudo bem, você não precisa viver uma vida de negação da sua vontade. Não, isso já é muito, é demais, né? Ele vem com essas ofertas, né, para nós. Só que, assim, o Senhor, cada dia que a gente se rende, que a gente se prostra diante do Senhor, o Senhor coloca mais dele em nós, né? Mais da vida dele em nós. A intenção do Senhor é transformar a nossa vida para que a gente seja parecido com Jesus. A nossa entrega, né? Atitudes, a nossa entrega, exatamente. Oi, Silvia, tá aí, bom dia. Que eu bom dia. Não tinha te visto, bom dia. A nossa entrega nela, quando nós temos o discernimento de ouvir a voz, porque nós ouvimos duas vozes, né? E nós precisamos ter a nossa mente, porque a batalha, né, que Satanás trabalha na nossa mente, né? É um campo de batalha, né? E ele vai lançar todos os dias que você não é capaz, exatamente, que você não pode, né? Que você não é filha, né? Então, e acaba a gente, infelizmente, ouvindo essa voz assim como o Pedro ouviu. Não é que Pedro estava endemoniado, né? Como você disse, Pedro não estava endemoniado em momento algum, porque ele andava com Deus. Obrigada, ele servia Jesus, né? Então, nós vamos ouvir vozes todos os dias. Que você não é capaz, que você não pode, que você não é filha, né? Mas a gente precisa ter esse discernimento de conhecer, porque quanto mais você busca, mais você anda com Deus, mais a sua entrega, você vai reconhecer a voz do seu Pai, né? Amém. É isso aí que a Sil falou, gente. Aqui, como a gente estava lendo, Pedro não estava endemoniado, mas a voz de Satanás veio soprar no ouvido dele. E ele externou isso imediatamente, né? Ele verbalizou, ele colocou para fora aquilo que Satanás tinha soprado no ouvido dele. E a gente precisa resistir a essa voz. Quanto mais a gente tiver conhecimento do Senhor, mais a gente vai discernir qual é a voz do Espírito Santo e qual não. Né? E às vezes um momento de decisão, meninas, imagine um momento de decisão da nossa vida. Quantas nós, né? Todo dia a gente tem que tomar uma decisão a respeito de um emprego, dentro da nossa casa, né? Uma decisão sentimental, né? Então, às vezes, as vozes são muito parecidas, né? Satanás, ele disfarça muito bem, às vezes, assim, com propósitos aparentemente bons para a gente, com ofertas boas, e se a gente não tiver esse discernimento, né? Para entender qual é a voz do Espírito. Então, a gente precisa, assim, todas as coisas conferir com a palavra de Deus, sabe? Ter testemunho, sabe? Às vezes, assim, imagine nós numa situação, aqui não cabe tanto que nós já somos mulheres mais maduras, né? Mas às vezes alguém, uma menina mais nova, uma decisão, um filho, que há uma decisão se eu vou morar fora numa faculdade, qual que eu vou decidir, o que eu vou fazer, né? Então, assim, seguir a voz do Espírito Santo, conferindo com a palavra, com a direção da palavra, com aquilo que você tem colocado em oração, seguir a direção com a voz dos seus pais, que são autoridades sobre a sua vida. Então, isso tudo assim vai confirmando também em relação à vontade de Deus, porque às vezes Satanás pode soprar uma opção muito, muito próxima, né? E você se confundir, né? E o aqui, tempo, gente, também, desculpa cortar, Rosane, quando você falava a questão de
de ver, né, a direção do Senhor. Eu coloquei uma observação, que o inimigo ele só precisa de um pouquinho para ele entrar e a gente deixar o Senhor ser o primeiro lugar, ser 100%, né, a nossa entrega. É aquela questão que você falou, às vezes vem um questionamento, será que eu me entrego totalmente? Será que eu faço isso? E eu falo pela minha vida. Eu sou cristã já há muitos e muitos anos, e eu sempre tive uma resistência em relação ao meu trabalho, que eu achava que não, isso não dá, tal. E quando eu fiz essa entrega para o Senhor, hoje eu vejo uma mudança assim significante na minha vida, porque realmente precisava dessa entrega. E o Senhor, ele quer uma entrega nossa, na nossa vida familiar, dos nossos filhos, do nosso trabalho, né? O Senhor, ele nos orienta isso, a uma entrega, né? E eu quero deixar esse meu testemunho, porque ontem mesmo a Sil ainda falava, depois que você fez isso, houve uma mudança, e houve mesmo, sabe? Hoje eu confio que o Senhor, ele é o patrão de todos os que trabalham comigo, não sou eu mais, porque eu fiz um ato até profético com eles em relação a essa situação, e Deus mudou a realidade do laboratório. Hoje eu sei que se acontecer alguma coisa de alguém, por exemplo, vai querer passar a perna em Fabiana, não vai passar a perna em Fabiana, vai passar a perna no Senhor, porque eu deixei bem claro quem é dono é o Senhor. Eu entreguei e consagrei tudo ao Senhor. E isso foi um romper na minha vida, a partir do momento que eu me lancei a fazer a obra do Senhor. Porque isso, para mim, há uns anos atrás, era uma realidade que não cabia dentro da minha agenda. Eu fazia meu devocional de manhã e coisa. No horário de trabalho era trabalho. E o Senhor mudou a minha mentalidade para a glória do Senhor. Né? Eu queria deixar esse testemunho. E como vale a pena, gente, a gente prosseguir em conhecer o Senhor. A nossa vida, a nossa mentalidade, ela é transformada. Amém? Amém. Amém. Você falou aí de transformar o Romanos, né, 12, né, que fala transformáveis pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade e agradável vontade do Senhor. Então, assim, às vezes a gente usa muito esse versículo falando assim, eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lógico que todos nós queremos, mas a Bíblia fala assim para a gente transformar a nossa mente, né? A nossa mente, assim, não é só é comportamento nosso. A partir do momento que a nossa mente muda, primeiro a nossa mente é transformada e depois o nosso comportamento vai ser transformado. Então, a partir do momento que a gente entende isso, que a gente coloca as coisas do Senhor, né, em primeiro lugar, direcionando isso, já no centro da nossa vontade, o centro de comando, né, que é a nossa mente, né, as nossas atitudes vão acompanhar isso. Isso vai mostrar esse diferencial, né, na nossa vida. E, gente, aqui sim. Desculpa, Rosane. Não, pode falar. Posso falar uma coisinha rapidinho? Com o versículo mas pode falar, Fabi. Eu andei assim angustiada por um tempo que eu tenho uma pessoa que caminha comigo, né, no laboratório. Eu botei ela com uma intenção de levar ela para a clínica, né, porque a minha especialidade é ortodontia. E ela falou que ela gostava de orto e queria seguir na parte de ortodontia. E durante muito tempo eu orei. Eu fiquei orando e ontem, inclusive, eu consegui fazer mais uma entrega para o Senhor disso. Eu falei, Jesus, toca nela, transforma isso, faz... me dá a direção, né? Pessoas que são minhas amigas mais íntimas sabem disso, que estava me preocupando. E hoje, para a glória de Deus, o Senhor me deu uma direção. Por várias vezes que você falou da direção do Senhor, o Senhor confirma pela palavra, o Espírito de Deus, ele fala, gente, na nossa mente. Como o inimigo, ele lança, o Senhor, ele fala. E Deus falava assim, chama ela para conversar. Aí eu ficava resistindo, com medo de ser da minha própria vontade, né? Aí novamente veio, eu falei, amém, é o Senhor. Que eu não quero agir fora da vontade do Senhor. Por isso que às vezes eu resisto um pouquinho para eu entender que realmente é o Senhor para eu agir. Chamei para conversar e eu falei, olha, a minha intenção quando eu te coloquei aqui era você seguir na clínica, mas se você quiser a ortodontia, não tem problema, eu vou te abençoar.
Ela falou assim, não, Fabiana, minha mentalidade era essa quando eu entrei, mas nesse período para cá mudou e eu quero seguir com você. Eu quero estudar junto com você, eu quero crescer e eu quero abençoar esse lugar. Olha que bênção, gente. Só o Senhor pode mudar uma mentalidade. Mas quando a gente ouve alguma coisa, se a gente agir pela gente mesmo, o que você faz? Se vou pegar e vou agir, tu pega e estraga tudo. E o Senhor, quando a gente busca o Senhor ele traz luz, como diz a palavra, né? E quem conhece o coração e quem sonda o coração de cada um é o Senhor, né? E o Senhor trouxe uma realidade para mim hoje que, para a glória de Deus, me acalmou o meu coração e eu vi a mão do Senhor, porque só o Senhor poderia fazer isso, mudar a mentalidade. Amém? Amém, gente. E Deus muda mesmo. A gente tem assim vários testemunhos do Senhor mudando o nosso foco, o nosso olhar, né? Gente, eu assim, posso contar uma experiência aqui para você? Sei por que isso veio à minha mente. A Fabiana falando isso, eu tive vontade de falar isso aqui. Antes de eu casar, em outubro agora eu vou fazer 25 anos de casada, gente, glória a Deus. 25 anos de casada, mas assim, parece que foi ontem, sabe, gente? Porque a minha carinha também ainda é da fase, né? Brincadeira, gente. Mas assim, como que a gente vai mudando? Eu me lembro assim que antes de eu casar, eu namorei um rapaz na igreja, né? Namorei um rapaz durante uns 3 anos, mais ou menos, na igreja, mas um namoro assim totalmente conturbado, difícil, muito difícil. Enfim, a gente, né, terminou. E eu fiquei assim um período que eu falei assim, Senhor, né, você vai chegando a uma certa idade, você triste, eu não queria assim ficar namorando um na igreja, namorava outro, né? Você quer, né? Falei, Senhor, eu quero só namorar quem for o meu marido agora, né? Não quero, né, conhecer, me relacionar com quem for o meu marido, não quero ter, né, outro namorado e mais um e mais um. E aí eu fiquei um período assim sem ninguém e orando ao Senhor, né, mas me entregando nas coisas do Senhor. Eu sempre fui assim de trabalhar nas coisas de Deus. E aí, quando eu conheci o Anderson foi lá para a igreja, ele tinha se convertido lá na igreja e ele, assim, era, né, tímido e tal, e a gente começou a fazer amizade, a gente começou a trabalhar juntos na liderança lá de jovens e tal, e a gente ali juntos, e enfim, ele, né, a gente muito amigo, começou a ser muito amigo, e ele me pediu para namorar, eu falei assim, não acredito, falei, não, ele não, né, assim, aquela coisa assim, por ser seu amiguinho, sabe? Aquela coisa assim, não. Aí eu falava para as meninas, minhas amigas, falava assim, meninas, o Anderson até que é bonitinho, né? Vocês, alguém me diz, as meninas, não, ele não, todo mundo. E eu mesmo, assim, aquele bloqueio, né? Era assim, impressionante. E assim, mas depois de tanto tempo que ele me pediu para namorar, a gente começou a namorar e só que assim, eu estava namorando ele, mas assim, meu coração distante, estranho, sabe? Eu não conseguia, não sei. Aí eu falei assim, Senhor, eu vou dar mais um mês. Se não acontecer nada, eu vou terminar. Aí eu pensando de novo, comecei a namorar um rapaz e vou terminar, sabe? Assim, eu falei assim, Senhor, se não nada acontecer no meu coração. E meninas, eu lembro que eu orei ao Senhor, falei, Senhor, eu não tenho sentimentos que eu preciso em relação a ele, mas eu te dou liberdade para colocar no meu coração. Sabe assim, eu submeti, falei, Senhor, eu não tenho, mas assim, se o Senhor quiser gerar no meu coração, o meu coração está aberto. Isso foi assim tão importante para mim, gente, e eu assim, né, orei e descansei no Senhor ali. Eu vou dar mais um mês, vamos dizer assim, né, no relacionamento, e se nada acontecer. Gente, eu me lembro como se fosse hoje, de eu chegar lá na igreja, a gente estava preparando para ir para um retiro, assim, de carnaval, né, a igreja, e eu fui lá para a igreja arrumar algumas coisas, né, que a gente ia levar, e eu lembro do Anderson chegar lá, e eu olhei para ele, eu vi ele com outros olhos, mas assim, eu vi aquele rapazinho que eu via que era o meu amiguinho, que era simples, que eu não conseguia, eu vi ele como homem. Sabe assim, quando você olha, eu vi, gente, aqui eu contando para vocês os pormenores, né? Mas assim,
eu vi ele pegando uns instrumentos, pegando umas coisas, eu vi ele, falei assim, nossa, ele é forte, nossa, ele é... Sabe quando você olha com outros, admirando mesmo a pessoa, Deus havia transformado isso nos meus olhos. E assim, eu comecei a namorar ele, assim, de outra forma, vê-lo realmente como alguém de Deus para minha vida. E assim, mais um detalhe, gente, depois que a gente já estava assim, bem mais firmado no nosso namoro, o meu ex quis voltar. Começou a me enviar, naquela época ele me enviou uma carta, me enviou presente onde eu trabalhava, um monte de coisas que queria conversar comigo, assim, como se me tentando, né, de um outro lado, né? Não, olha isso, olha para trás, olha o que você perdeu, olha, sabe? E eu já tinha, mas assim, Deus já tinha feito algo no meu coração em relação ao Anderson, né? E assim, como eu vi essa proposta de Satanás, sabe? Aquela proposta mesmo de me tentar me tirar daquilo que eu já tinha decidido e assim, do que Deus, dessa renovação que Deus já tinha feito na minha mente, né? Estou contando esse exemplo aqui, né? Só Deus sabe por quê. Mas assim, dessa proposta aí, sabe? Dessa tentação aí, para que eu traísse ele, o Anderson, sabe? Para que eu não fosse fiel, para que eu não fosse, né, uma pessoa firme ali. E eu nem respondi, sabe? Eu pegava aquilo, sabe? Lia, começou a me fazer mal, né? E eu assim, nem respondi. E hoje eu sou casada há 25 anos, um casamento abençoado, graças a Deus. E eu olho para trás, quando eu vejo o outro lado, esse rapaz que eu namorei, já namorou umas 2 outras meninas, casou, separou. Então, assim, eu falei, Senhor, olha o que o Senhor me livrou. Então, são coisas da nossa vida simples, né, das nossas decisões, que assim, o Espírito Santo vai te guiando, que a gente precisa disso. Senhor, eu lembro assim, o quanto que eu quis me inclinar para o Senhor. Deus, eu abro meu coração sensível para o Senhor fazer. Eu estou esperando a tua resposta. E Deus foi guiando dessa forma, né? Eu creio que é de Deus, creio que o Senhor está falando, né? Aqui agora, né? E isso também aconteceu comigo. O Beto, quando ele apareceu para me namorar, nós namoramos, conheci ele, o Senhor deu sonhos para mim, para ele. Antes de eu conhecê-lo, o Senhor já tinha me dado um sonho com ele, que eu namoraria uma pessoa na estrutura dele, no local da igreja. Enfim, quando eu conheci ele, eu achei que ia dar tudo certo, né? Que a gente imagina, Deus preparou, vai dar tudo certo. Mas igual o pastor fala, às vezes não quer dizer que está dando errado, que não seja do Senhor, né? Eu também. A mesma coisa em relação ao sentimento, eu comecei a namorar ele e eu perdi o sentimento por ele. Mas o Beto, ele falou assim, Fabiana, como nós começamos a namorar no Senhor, eu te proponho a terminar no Senhor. Eu quero orar com você 21 dias de jejum e oração. Na verdade, eu não queria, sabe? Mas eu falei, Deus, se eu falar com ele que eu não quero, ele vai achar que eu sou carnal. Aí eu falei, então tá bom. Eu falei, tá, tudo bem. Aí, nesse decorrer dos 21 dias de jejum, eu lembro que eu falava com a minha irmã, Deus não vai fazer, porque Deus respeita o meu sentimento. E comigo, eu não tinha dado liberdade para o Senhor fazer, mas eu queria que se cumprisse a vontade do Senhor na minha vida. Aí, Deus fez. Em 21 dias, o Senhor mudou. Eu também olhei para ele e desejei ele de novo. É só para testificar, porque quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Amém. E, gente, isso é para a gente não sabe por que a gente está falando isso, mas assim, para ver como todas as coisas na nossa vida são espirituais. Tudo que se relaciona conosco. Então, assim, não pense que, não, mas é o meu namoro, né? É o meu trabalho aqui, né? É o meu curso que eu vou fazer. Todas as coisas têm que cumprir um propósito de Deus na nossa vida, sabe? E o Senhor, tudo ele vai nos levando para um propósito. Então, tudo é espiritual. Tudo que se relaciona conosco tem a ver com o reino de Deus, né? Nós não estamos aqui sozinhas nessa terra, o Senhor não nos deixou sozinhos, e assim, tudo tem a ver com o seu reino, com a sua vontade, com o seu querer, né? Com o direcionar dele para nós.
por isso que a gente está colocando essas coisas aqui. E eu queria, assim, seguir aqui com esse texto, porque, assim, Jesus veio falando com Pedro sobre essas coisas, a gente está falando sobre essa voz, de discernir a voz do inimigo, a voz de Deus, né, sugere aí no nosso ouvido, e Jesus vem falando aqui, gente, esse texto tão importante para a gente, que é sobre o negar-se a si mesmo. Tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? E deixa eu ler aqui de novo, né? Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Esse texto aqui fala sobre a gente negar a nós mesmos, né? E tem tudo a ver com o que a gente está falando, sabe? De discernir a voz de Deus e fazer a vontade do Senhor, de obedecer, né? De ser maleável, né? Da gente ser inclinado à voz do Senhor e inclinado a obedecer ao Senhor, né? Se a gente está vivendo aqui nessa terra e a gente acha que a gente tem que conquistar as nossas coisas, né? Não, primeiro deixa eu conquistar as minhas coisas, né? Achando que não tem, que não se relaciona com Deus, né? E fazendo a sua vontade, a vontade da sua carne, e não negar, né, a sua carne para agradar ao Senhor, a gente não vai ser retribuído no final. É isso que Jesus fala, que ele vai vir na sua glória e ele vai retribuir segundo as suas obras. E as obras não é só aquilo que a gente faz, nós vamos fazer obras para aparecer, para mostrar, né? É isso que vai nos salvar. Não, as obras como fruto da nossa vida, como a gente falou aqui, né? A nossa mentalidade, o nosso comportamento, as nossas atitudes vão refletir aquilo que a gente pensa, né? E exatamente as nossas obras vão refletir aquilo de onde a gente está ligado, com quem a gente está realmente ligado, que é o Senhor, com as obras do Senhor, dando frutos, né, para a glória do Senhor. E assim, negar-se a si mesmo tem a ver com essa humildade, sabe? Mas não é a humildade só de ser humilde na aparência, né? Mas a humildade de reconhecimento, humildade de dependência do Senhor, né? Em todas as coisas nós dependemos do Senhor. E o Senhor diz que quem quiser salvar a sua vida tem que perder. A gente tem esse cântico aí que a gente tem cantado, né? Perdendo tudo por amor e com alegria, né? É Ele, por Ele eu tenho gastado a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, né? Perdendo mesmo aquilo que é nosso, perdendo, deixar perder. Às vezes a gente pensa assim, nós somos, eu tenho o meu temperamento, eu tenho a minha personalidade, e Deus nos fez com as características que a gente tem, mas assim, o quanto das nossas características a gente pode deixar se perder na vontade do Senhor. Senhor, eu sei que eu sou tímida, mas eu entrego a minha timidez, eu deixo ela se diluir, se perder dentro da tua vontade, sabe? E o Senhor pode transformar aquilo. Senhor, eu tenho um temperamento explosivo, né? Eu tenho um temperamento mais explosivo, mais agitado, mas, Senhor, eu submeto isso ao Senhor, para que o Senhor use para a tua glória. Então, assim, perdendo a nossa vida e, assim, deixando o nosso orgulho, a nossa vontade própria, sabe? Deixando ela se encaixar dentro da vontade do Senhor. A minha vontade é essa, o meu pensamento é esse é o meu desejo, mas qual é o teu, Senhor? Qual é o teu? Eu submeto o meu ao teu, assim como Jesus fez, sabe? Jesus fez isso. Jesus falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É muito doloroso. Jesus sabia o que estava por vir. A morte dele na cruz ia ser uma das piores, né? A mais cruel. E ele sabia que estava por vir, se possível, mas não faça a minha vontade, mas a tua, Pai. É necessário passar? Então tá bom, eu vou passar. E assim, como que é difícil, gente? A gente luta o dia todo, né?
O tempo todo a gente está lutando aqui para a gente ter domínio próprio, para ser equilibrado. Mas, assim, a gente precisa desse domínio do Espírito Santo na nossa vida. E quanto mais a gente se inclina ao Senhor, quanto mais a gente se rende, quanto mais a gente ora ao Senhor, quanto mais a gente busca na palavra, mais isso vai sendo imprimido na nossa vida. Nós falamos aqui sobre sermos parecidos com Cristo, né? E é isso, esse é o desejo do Senhor, de ter filhos. A vontade do Senhor é essa, ter filhos parecidos com Cristo nessa terra. Filhos e filhas que expressem essa vontade do reino. A Silvana falou aqui sobre a gente ser filha e a gente entender quem nós somos, a nossa identidade, sabe, de reino de Deus nessa terra, da gente agir dessa forma. E é assim que o Senhor quer, mas que a gente, assim, tem as características de Cristo, sabe? Esse domínio próprio, essa temperança, essa sabedoria, essa instrução do Senhor, né? E às vezes a gente, assim, nós temos uma informação, nós ganhamos uma informação a respeito de alguma coisa e a gente precisa transformar essa informação em conhecimento, né? Às vezes a gente lê aqui a Bíblia, a gente lê essa palavra e o que a gente pode fazer? Meditar nela, transformar ela em conhecimento, pesquisar, sabe, trazer para a nossa vida. E quando é que a gente adquire sabedoria? A sabedoria é informação transformada em conhecimento, e sabedoria é conhecimento aplicado na nossa vida. Isso é a sabedoria. Então, quando a gente tem uma informação como a gente tem aqui da palavra, né, direção para todas as coisas na nossa vida, a gente transforma isso num conhecimento, a gente busca, a gente pesquisa, e a gente aplica na nossa vida, e aplica isso em domínio próprio, sendo pessoas que se quebrantam na presença de Deus, né? Deixando Deus tomar a direção realmente de todas as coisas, né? Deixando o Senhor direcionar, né, em obediência, né, com o coração mole, moldável, né? A gente fala muito aí do barro nas mãos do oleiro, mas é isso mesmo, esse barro que ele pode moldar, que ele pode dar a forma que ele quer. Ontem nós cantamos um cântico na igreja que fala isso de tomar forma, né? Deixar Cristo tomar forma em nós, né? Como é difícil, gente. A gente dia a dia uma luta diária contra a nossa carne. Por isso que a Bíblia fala dessa luta da carne e do espírito. Estão guerreando por nós, né? Guerreando aí pela nossa alma, pelo nosso espírito, né? A carne e o espírito ali guerreando por nós, porque um quer tomar o domínio. E assim, quando o Espírito Santo toma a frente, toma a direção, consegue nos ter moldáveis na mão dele, quantas coisas Deus faz através da nossa vida, né? E quando a gente resiste, quando a gente é endurecido, quando a gente quer curtir o nosso prazer, né? Mais a nossa vontade mesmo, e não fazer a vontade de Deus, assim, o resultado é sempre, a gente sofre, a gente tem decepções e frustrações. Agora, assim, a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. É tremenda, né? E é isso que o Senhor vem falar aqui para nós. E tem uma promessa, o Senhor fala que quando ele vir na sua glória, ele, com os seus anjos, ele vai retribuir. É o Senhor que diz isso aqui, que ele vai retribuir. Ele é um Deus que recompensa, sabe? Ele vai olhar para nós e vai dizer, serva boa e fiel, sabe? Naquele dia você se negou. Ainda que você pudesse, dentro da sua casa, discutindo lá com seu marido, com seus familiares, com seu filho, ainda que você pudesse ter razão, você se negou para honrar o meu nome. Então, serva boa e fiel, eu vou te retribuir, porque assim, essa obra que você está fazendo é resultado da minha obra no teu coração, da minha transformação no teu coração, né? Isso é tremendo. E é lindo, né? Ele fala que ele vai retribuir, que ele vai nos presentear. E quem somos nós, meninas, para o Senhor nos presentear? Né? Quando às vezes a gente admira alguém, a gente vê aí um pregador, né? Alguém, né, grande, aí vamos dizer assim, na mídia, né, que a gente observa tanto, a gente, nossa, aquela pessoa vai ter um galardão, nossa, aquela pessoa, e às vezes o Senhor não, o Senhor ele vai retribuir as comuns de dentro de casa, aquelas que estão negando a si mesmo, que estão fazendo a vontade dele, que às vezes não tem tanta, não aparece, não tem visibilidade aí fora, mas a obra que você está fazendo dentro, a obra que você está fazendo com alguém ali do seu lado, sabe? Que às vezes você poderia ser ríspido, chamar atenção, às vezes você tem razão,
mas você prefere o caminho de submeter ao Senhor, de ser manso e humilde e ajudar a pessoa, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, eu posso mais, eu vou instruir essa pessoa. E às vezes o Senhor quer que você ensine com exemplo na tua vida, sabe? Com mansidão, se colocando ao lado, se colocando ombro a ombro com a pessoa, como o Senhor vem ensinar isso a gente. E assim, ensinar a gente a ser melhor, sabe? Eu me lembro lá na conferência, lá em Belo Horizonte, esse pastor João Vitor mesmo, que veio aqui, ele dando uma palavra e ele falando assim, as pessoas são melhores quando elas convivem com você, né? Ele fez essa pergunta. As pessoas se tornam melhores quando elas convivem com você, você torna as pessoas melhores, né? As pessoas que estão ao seu redor, o que você está causando na vida das pessoas, né? Antes mesmo de dar boas coisas, da gente poder, eu dei um presente, eu dei algo, né, importante, de valor para uma pessoa, que as pessoas possam, assim, ter de você os valores íntimos, os valores eternos, né? Valores aí de qualidade de vida, sabe? Valores de caráter, né? O que você está imprimindo na vida das pessoas, né? E então é isso que fica para a gente hoje, sabe? Os versículos finais aqui, Jesus fala assim: em verdade eu vos digo que há alguns dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E assim, Jesus vai começar a falar aqui no capítulo 17 sobre a transfiguração, mas assim, que o Senhor diga de nós, né, que há alguns aqui que vão ver o meu reino, vão experimentar o meu reino, não só naquilo que é visível, né, como a gente vai ver aqui depois da transfiguração, mas que vão ver o meu reino dentro dos seus corações, implantado nos seus corações, sabe? Um reino de paz, de justiça, de verdade, né? E de amor, de domínio próprio, de equilíbrio, né? É isso que o Senhor vem fazer em nós. E meninas, assim, não pense que a gente ser assim, né, buscar o Senhor dessa forma, que a gente está se diminuindo diante das pessoas, né? Aparentemente parece que a gente vai estar se humilhando diante das pessoas, mas assim, como que a gente está crescendo diante do Senhor, sabe? Às vezes a gente pensa assim, eu não posso ser boba, né? Não, eu sou crente, mas eu não sou boba, eu não sou idiota, né? A gente às vezes usa isso, e é verdade, não é porque a gente vai ser, nós somos do Senhor, que a gente vai deixar ser abusado, que a gente vai, né? Não é isso, mas assim, da gente ser manso, naquilo que a gente ensinar com sabedoria, com atitude, com sabedoria, muito mais do que com as nossas palavras, né? Às vezes a gente gritar e falar alto e a gente querer se impor, mas não, a gente ser manso e humilde, a gente vai estar conquistando muito mais. E aí a gente talvez vai dobrar o coração das pessoas muito mais com aquilo porque o Espírito Santo vai usar as nossas vidas, né? Para atingir aquela pessoa, e é o Espírito Santo que vai fazer a obra na vida daquela pessoa, naquilo que a gente está desejando, né? Quanto que a gente pode dar testemunho sem palavras, né? O quanto que Deus pode usar, a gente ganhar a vida de alguém com o nosso comportamento. Lógico que o Evangelho, ele é anúncio, o Evangelho a gente tem que falar, né? O Evangelho é para ser anunciado, mas assim, muitas vezes a gente prega ou a gente fala tanto para alguém e a pessoa não se dobra e a pessoa vai ser quebrantada pelo nosso comportamento, né? E o Senhor tem muito para usar as nossas vidas. Então é isso, menina, queria que hoje a gente podia parar aqui, porque aí a partir de amanhã a gente começa no capítulo 17, mas que a gente fique com isso no nosso coração, sabe, sobre esse negar-se a nós mesmos. Quanto de nós que a gente precisa negar para que o Senhor cresça, que o Senhor apareça nas nossas atitudes, na nossa vida, e principalmente nos relacionamentos. Deus nos fez, a nossa prova está sempre nos relacionamentos, né? É fácil, às vezes a gente vai à igreja, a gente ouve uma palavra, ou a gente está aqui, né, no devocional, e a gente ouve uma palavra e ela nos abençoa, a gente fica alegre, e a gente pensa naquilo, e aí como que a gente vai testar que essa palavra realmente fez efeito na nossa vida? É nos relacionamentos. Na hora que a gente chega em casa, né, com os pais, com os filhos, com o marido, no trabalho,
né, com seu chefe, com seu colega de trabalho, que às vezes é insuportável, e a gente precisa, Senhor, eu preciso me negar a mim mesmo para ajudar essa pessoa. Eu preciso produzir um efeito bom na vida dessa pessoa, né? Que a gente possa, assim, passar pela vida das pessoas e ter essa demonstração de que Cristo vive em nós, realmente. E negar a nós mesmos e fazer a vontade do Senhor, né? E perguntar, Senhor, qual é a tua vontade? Fala comigo. Né? Discernir essa voz do Espírito, a voz do Senhor no nosso coração e não a voz do inimigo. Amém, meninas? Amém. Alguém quer completar alguma coisa, falar alguma coisa? Quiser contar alguma experiência? Amém? Amém. Vamos orar, então. Amém, meninas. Amém. Que a gente fique com essa palavra hoje no nosso coração, do Amém. negar-se a si mesmo, né? Do domínio próprio e de ouvir a voz do Senhor, né? Discernir a voz do inimigo que sopra no nosso ouvido para a gente ser arrogante, muitas vezes, né? Mas a gente não, eu prefiro ficar com a voz do Senhor, manso e humilde. Amém? Senhor, nós louvamos a Ti, Senhor. A Tua palavra é poderosa, Senhor, e ela é viva e eficaz, Senhor, e ela penetra no nosso coração como uma espada, Senhor, e ela atinge todas as partes do nosso ser, e nós Te louvamos por isso, Senhor. A Tua palavra, ela causa o efeito para que ela foi enviada, e ela é poderosa mesmo. Nós Te adoramos nessa manhã, Senhor, nesse dia, por essa palavra, Senhor, e oramos a Ti, Pai, que nos dobre, Senhor. Nosso coração é tão enganoso, nosso coração é tão arrogante, tão orgulhoso às vezes, Senhor, que nós queremos aprender de Ti, Senhor, tomar sobre Ti o Teu jugo, Senhor, ó Deus, e aprender contigo a ser mansa e humilde, Senhor. Nós mulheres aqui, a sermos mulheres ponderadas, Senhor, muito mais, Senhor, do que ter um equilíbrio emocional, nós queremos ter equilíbrio do Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, muito mais do que ter as ferramentas, Senhor, psicológicas que nós possamos ter aqui nessa terra, nós queremos ter as ferramentas do Teu Espírito, Senhor, para sermos dominadas, Senhor, para que o nosso coração, Senhor, aprenda, Senhor, a agir de acordo com a Tua vontade, Senhor. Queremos ser submissas, queremos ser moldáveis nas Tuas mãos, queremos ser mulheres, Senhor, que se quebrantam diante do Senhor, Deus, e ver o Senhor agindo por elas, Senhor, que nós sejamos essas mulheres, Senhor, Deus, que nós não precisemos brigar, Senhor, ó Deus, lutar com as nossas armas carnais, mas, Senhor, que nós lutemos com as armas espirituais, a intercessão, a oração, a meditação na Tua palavra, e nós temos certeza que nós vamos ver frutos disso, Senhor, ver o Senhor operando através dessas ferramentas, Senhor, e não nas nossas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, dá-nos sermos humildes, Senhor. Que nós sejamos humildes, Senhor. Ó Deus, e essa humildade não na nossa aparência, Senhor. Ó Deus, mas humildade no nosso coração, sabendo que nós dependemos do Senhor. Deus, nós queremos obedecer a Ti em todas as coisas, em todas as decisões da nossa vida, Senhor. Ó Deus, as decisões amorosas, as decisões sentimentais, Senhor, as decisões no nosso trabalho, Senhor, as nossas decisões financeiras, Senhor, nós queremos tomar frente da nossa vida financeira, Senhor, ser o Senhor do nosso dinheiro, Senhor do nosso trabalho, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos aperfeiçoe, que nós possamos ter em nós o caráter de Cristo impresso no nosso coração, Senhor, e que a gente possa agir de acordo com isso, Senhor, todos os dias, em todos os nossos relacionamentos, Pai. Muito obrigada pela Tua graça, o Senhor nos ama, nós somos filhas queridas do Senhor, e por isso o Senhor está nos ensinando, Senhor, a viver. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Amém? Amém. Amanhã estamos juntas. Deus, amém. Se Deus quiser. Amém. Amém, amém, Rosane. Obrigada, meninas. Obrigada. Beijo, obrigado, meninas. Amanhã podemos fazer nesse horário também, para mim tá tranquilo. Se tiver tudo Pra- ok com vocês, Para mim também. Pode ser, Tá? Fabrícia, Carol, não sei quem pode entrar, né? Tá bom. Mas Então tá então tá. ótimo, gente. Até amanhã. Beijo, meninas. Até Beijo, amanhã. meninas. Até amanhã, Até tá? amanhã. Ficam com Deus. Amém. Beijo. Tchau.